O homem que dormia ao meu lado por 20 anos havia planejado cada detalhe para me deixar na rua sem que eu percebesse nada. Meu nome é Fernanda Alves. Sou cirurgiã vascular. Passo horas dentro de salas de operação costurando vasos com fios mais finos que um cabelo, tomando decisões que separam a vida da morte. Sempre acreditei que sabia ler pessoas, que enxergava além do óbvio, mas a pessoa que eu menos enxerguei em toda a minha vida foi o homem que escolhi amar. Naquela noite eu saí do hospital sírio-libanês depois de uma cirurgia que durou quase 7 horas. Meus pés ardiam dentro das botas cirúrgicas. As costas latejavam de tanto tempo curvadas sobre a mesa de operação. O nariz ainda carregava o cheiro de antisséptico que gruda na pele e não sai nem no banho. Eu só queria chegar ao apartamento nos Jardins, tirar o jaleco, sentar no sofá com uma xícara de chá e deixar o silêncio fazer o trabalho. Era o que eu merecia naquela noite. Era o mínimo. O táxi parou em frente ao prédio às quase meia-noite. O porteiro me cumprimentou diferente. Não foi a falta de sorriso que me chamou a atenção. Foi o excesso de seriedade. Aquela postura rígida de quem foi instruído a não dizer nada. Subi no elevador sem pensar muito. Cheguei ao corredor do 3º andar e enfiei a chave na fechadura. Ela entrou pela metade e travou. Puxei. Tentei de novo. Nada. Olhei para a chave como se fosse ela o problema, como se eu pudesse ter pego a chave errada por engano. Mas não. Era a mesma chave de sempre. Era a fechadura que tinha mudado. Fiquei parada no corredor por um tempo que não sei medir. Com a mão ainda na maçaneta, olhando para aquela superfície de metal novo e brilhante, onde antes havia uma fechadura que eu conhecia de cor. Então eu ouvi. Do lado de dentro do apartamento, uma voz feminina, jovem, rindo de algo que não dava para identificar. E junto com aquela voz, o cheiro de uma comida sendo preparada na minha cozinha por alguém que não era eu. Toquei a campainha. Uma vez, 2. Depois bati com o punho fechado porque as mãos tinham começado a tremer e eu precisava fazer alguma coisa com elas. A porta abriu. Rodrigo estava de pé no vão com um copo de uísque e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, não era culpa. Era uma calma cirúrgica. Aquele tipo de tranquilidade que só existe quando a pessoa se preparou muito para aquele momento e não tem mais nada a perder. Ele usava o suéter cinza que eu tinha dado de presente anos atrás. Parecia absurdo demais. Ele não me deixou entrar. Ficou no meio da porta como se aquilo fosse o gesto mais natural do mundo e disse que o apartamento não era mais meu. Que a clínica também não. Que tudo estava resolvido do ponto de vista legal e que eu devia pegar o que ele tinha separado e seguir em frente. Eu pedi para ele repetir. Ele repetiu. Amigos, se esta história já chegou até aqui dentro de você, imagine o que ainda está por vir. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito e faz toda a diferença para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Ele voltou para dentro do apartamento e trouxe um envelope grosso. Documentos. Contratos com a minha assinatura em páginas que eu não lembrava de ter lido. Transferência de cotas da clínica para uma holding no nome dele. Escritura do apartamento cedida para outra empresa, também no nome dele. Conta conjunta encerrada há meses. Cada papel estava em ordem. Cada assinatura era minha. Cada carimbo era legítimo. Rodrigo tinha trabalhado por meses enquanto eu operava pacientes, enquanto eu dormia exausta, enquanto eu acreditava que aquele casamento era sólido o suficiente para dispensar desconfiança. Eu me lembrei das noites em que ele aparecia no meu consultório com café e uma pilha de papéis. Dizia que era coisa do contador, reestruturação fiscal. Nada que eu precisasse entender por que ele cuidava disso.
Eu assinava porque confiava. Porque depois de um plantão de 12 horas, o cérebro não tem mais capacidade para ler contrato. Porque eu achava que amor e cumplicidade eram a mesma coisa. Enquanto eu ainda segurava o envelope, ouvi passos no corredor interno do apartamento. Bruno apareceu na soleira com uma jaqueta nova, cara fechada e olhar jogado para o lado. Meu filho. 23 anos, criado por mim, sustentado por mim, e agora parado ao lado do pai, como se eu fosse uma visita inconveniente que chegou na hora errada. Ele não disse nada. Esse silêncio pesou mais do que qualquer palavra poderia pesar. Rodrigo me entregou uma mala velha que ficava no fundo do armário. Disse que tinha colocado algumas roupas e que a segurança do prédio já tinha instrução para não me deixar entrar. Depois, fechou a porta. O barulho do trinco ecoou pelo corredor vazio como ponto final de algo que eu ainda não conseguia aceitar que tinha acabado. Fiquei parada naquele corredor iluminado com a mala na mão, o envelope debaixo do braço e o cheiro de antisséptico ainda na pele. 20 anos. 20 anos dentro daquela mala velha com rodinhas que range. Nas 3 semanas seguintes, eu descobri o que significa ser invisível para pessoas que te conhecem pelo nome. Liguei para o Dr. Marcelo Souza, que foi meu colega de residência e com quem trabalhei por anos no mesmo corredor de cirurgia. Ele atendeu na primeira chamada. Disse que estava em reunião e que me retornaria. Nunca retornou. Mandei mensagem. Lida. Sem resposta. Liguei para a doutora Patrícia Ferraz, que foi minha testemunha de casamento, que esteve na minha mesa de jantar dezenas de vezes, que uma vez chorou no meu ombro por horas. Caixa postal. Tentei de novo no dia seguinte. Caixa postal de novo. No terceiro dia entendi que não era coincidência. Era instrução. Rodrigo tinha feito um trabalho cuidadoso antes de fechar aquela porta. Ele ligou para cada pessoa do nosso círculo e contou que eu estava em colapso, que misturava medicamento com o cansaço dos plantões, que tinha ficado instável e que ele, com muita dor no coração, havia tomado uma decisão difícil para me proteger. A história colou porque era verossímil. Médico esgotado é um personagem que todo mundo conhece. E ninguém quis checar se era verdade, porque checar significava se envolver, e ninguém queria se envolver. Fiquei 10 dias num hotel barato na Bela Vista, gastando o que tinha em dinheiro vivo na carteira. Depois encontrei um quarto de pensão em Guarulhos por um valor que eu conseguia pagar por alguns meses se fosse cuidadosa. O quarto tinha uma janela com vista para um muro de concreto, uma cama com colchão fino e uma tomada que faiscava se eu tentasse ligar 2 aparelhos ao mesmo tempo. Eu que tinha escolhido cada detalhe do apartamento nos jardins, cada azulejo, cada puxador de gaveta, agora dormia olhando para um muro e acordava com cheiro de fritura vindo do andar de baixo. Consegui uma vaga de cirurgiã num pronto-socorro público em Guarulhos, depois de uma entrevista de 10 minutos com um diretor que mal levantou os olhos da mesa. Ele não perguntou sobre meu histórico, não perguntou onde eu tinha trabalhado antes. Precisava de alguém para preencher escala, e eu preenchia. Assinou o contrato, empurrou para mim e disse que eu começava na semana seguinte. O primeiro dia no pronto-socorro foi um choque físico. Não de incompetência, porque cirurgia é cirurgia em qualquer lugar. O choque foi de tudo ao redor. A luz fluorescente que zumbia no teto o tempo inteiro. O corredor com macas encostadas na parede porque não havia mais sala disponível. O cheiro de desinfetante barato misturado com algo que não dava para identificar, mas que grudava na garganta. Eu que tinha operado com equipamento de última geração, agora usava o que tinha e pedia o que faltava, sabendo que provavelmente não chegaria. Mas eu trabalhava. Todo dia eu levantava às 5, pegava o ônibus, chegava antes de todo mundo e ficava até depois de todo mundo. Não porque alguém pedisse,
porque parar significava pensar, e pensar naquele momento era perigoso demais. Foi numa madrugada fria de quinta-feira que eu ouvi o barulho vindo do beco lateral do hospital. Eram vozes jovens, aquele tipo de risada que não tem nada de alegre, e um som surdo que eu reconheci antes de entender o que era. Saí pela porta lateral sem avisar ninguém. 3 rapazes em volta de um homem encostado na parede de tijolos. Gritei. Não sei o que gritei exatamente, mas gritei alto o suficiente para que os 3 se olhassem e fossem embora sem correr, com aquela arrogância de quem sabe que não vai ter consequência nenhuma. O homem no chão não pediu ajuda, não gemeu. Ficou sentado com as costas na parede e me olhou com uma calma que não combinava com o corte na sobrancelha e a febre que eu já conseguia perceber mesmo de longe. Chamei um técnico de enfermagem, levamos ele para uma sala de curativo, e enquanto eu limpava o ferimento com um antisséptico, ele ficou absolutamente quieto. Nem tremeu. Foi quando ele falou, com a voz rouca de quem não toma água suficiente há dias. Disse que minhas mãos eram seguras, que eu claramente operava há muito tempo, e perguntou se eu era cirurgiã. Parei com o curativo no meio do caminho. Não tinha dito nada sobre minha profissão. Tinha falado só o necessário para o procedimento. Olhei para ele com atenção pela primeira vez desde que entramos na sala, e o que vi me deixou quieta por alguns segundos. Aquele homem tinha olhos que não combinavam com a situação. Limpos, alertas, com uma inteligência por trás que não tinha sido destruída pela rua, só enterrada. E ele me olhava como alguém que já me viu antes, ou que sabe mais sobre mim do que deveria saber. O nome que ele disse mudou tudo o que eu achava que sabia sobre os últimos 20 anos da minha vida. Ele disse que se chamava Antônio Ramos. Disse com aquela calma de quem já passou do ponto de ter medo de ser reconhecido. E eu congelei com o curativo na mão, porque aquele nome não era desconhecido para mim. Aquele nome eu tinha ouvido em casa, na televisão, no rádio do carro anos atrás. Antônio Ramos era um engenheiro condenado pelo colapso do shopping Vertical em Campinas. O desabamento que virou manchete nacional, que matou pessoas, que gerou meses de julgamento transmitido ao vivo. Eu me lembrei de assistir ao noticiário no sofá do apartamento enquanto Rodrigo comentava que o engenheiro tinha sido irresponsável, que gente assim não merecia exercer a profissão, que era uma tragédia evitável. Fiquei olhando para aquele homem sentado na maca de curativo e não consegui falar por alguns segundos. Ele não pareceu surpreso com o meu silêncio. Ficou me observando com aquela mesma calma de antes, como se tivesse esperado por aquela reação a vida inteira e tivesse se preparado para ela. Perguntei se era ele mesmo. Ele disse que sim. Perguntei como tinha chegado àquela situação. Ele respirou fundo e começou a falar. Me contou que o projeto do Shopping Vertical tinha sido o trabalho mais importante da sua carreira. Que ele tinha passado anos naquelas plantas, que cada cálculo tinha sido verificado 2 vezes, que a estrutura que ele projetou era sólida, que o problema não estava no projeto, estava na execução. Que em algum ponto da construção, os materiais especificados por ele foram trocados por materiais mais baratos, que as vigas que deveriam ter uma espessura foram instaladas com outra, que o concreto que chegou à obra não era o concreto que ele tinha pedido, que ele descobriu isso durante a obra, que tentou paralisar a construção, que fez notificações por escrito, que ameaçou acionar os órgãos competentes, que o incorporador responsável pela obra apareceu no escritório dele 2 dias depois e ofereceu uma quantia alta para que ele esquecesse o que tinha visto, que ele recusou e mandou o homem embora, que na semana seguinte o prédio cedeu, que quando a investigação começou, os laudos originais tinham sumido e, em seu lugar,
havia documentos com a sua assinatura aprovando os materiais que ele tinha rejeitado. Que a perícia foi comprada. Que as testemunhas que poderiam confirmar as notificações que ele tinha feito simplesmente não apareceram. Que ele foi condenado porque alguém muito poderoso precisava que ele fosse condenado. Perguntei o nome do incorporador. Já sabia a resposta antes de ele falar, mas precisei ouvir. Rodrigo Mendes. Sentei na cadeira ao lado da maca porque as pernas não sustentaram. O pronto-socorro continuava barulhento do lado de fora da sala. Alguém gritava no corredor. Uma maca bateu na parede e eu estava sentada ali, ouvindo que o homem com quem eu tinha construído uma vida tinha destruído a vida de outro ser humano e usado o dinheiro daquilo para pagar o apartamento em que eu dormia. Antônio me deixou processar. Não apressou nada. Depois de um tempo perguntou se eu queria ouvir o restante. Disse que sim. Ele me contou que tinha guardado uma cópia dos projetos originais antes do julgamento, que sabia que alguém viria atrás dos documentos e que não podia deixá-los em lugar nenhum óbvio, que na época ainda morava num apartamento próprio, um apartamento que ele mesmo tinha projetado e reformado em cada detalhe, e que naquele apartamento havia um espaço que só ele conhecia. Quando ele descreveu onde ficava esse apartamento, eu senti o sangue gelar. Jardins. 3º andar. Janelas voltadas para o parque. Piso de taco em espinha de peixe na sala e no corredor. Painel de madeira escura no escritório. Era o meu apartamento. O apartamento onde eu tinha morado por anos. O apartamento de onde Rodrigo me expulsou com uma mala velha. Rodrigo não tinha só me tirado de casa. Ele tinha me colocado para morar durante anos, exatamente no lugar que tinha tomado de Antônio, depois de destruir a vida dele. Antônio disse que as provas estavam escondidas atrás do segundo rodapé à direita da janela do escritório, numa cavidade que ele tinha deixado propositalmente quando fez a reforma. Disse que o rodapé tem um encaixe diferente dos outros, que se parece igual, mas abre com pressão no canto esquerdo. Que lá dentro há uma pasta plástica com os projetos originais, com as notificações que ele fez por escrito durante a obra e com um conjunto de mensagens impressas trocadas entre o incorporador e o fornecedor de materiais, onde os nomes e os valores aparecem com clareza. Perguntei por que ele nunca tinha tentado recuperar aquilo. Ele me disse que tentou, que depois de sair da prisão foi até o prédio e descobriu que o apartamento tinha sido vendido. Que o novo morador era Rodrigo Mendes. Que ele não tinha como entrar, não tinha como provar que existia alguma coisa escondida lá dentro sem primeiro ter acesso, e que sem advogado e sem dinheiro, a única coisa que um ex-condenado consegue ao tentar acusar um homem rico é uma segunda condenação por calúnia. Fiquei olhando para ele por um longo tempo depois que ele terminou de falar. Antônio Ramos tinha passado anos na rua com a única prova da própria inocência guardada a 30 centímetros do chão de um apartamento onde ele não podia mais entrar. E esse apartamento tinha sido meu lar por anos, sem que eu soubesse nada disso. Agora eu sabia. E agora era eu que não tinha mais como entrar lá dentro também, porque Rodrigo tinha trocado a fechadura e colocado segurança na portaria com instrução para me barrar. As provas existiam. Estavam a menos de 1 quilômetro dali, e entre mim e elas havia uma porta que eu não tinha direito de abrir. Mas havia uma pessoa que sim tinha direito de entrar naquele apartamento. Uma pessoa que ainda tinha a chave, que ainda tinha acesso livre ao prédio, que conhecia cada canto daquele escritório. Uma pessoa que tinha feito uma escolha que eu ainda não conseguia entender, mas que talvez ainda não tivesse fechado todas as portas. Bruno. Liguei para Bruno naquela mesma noite, ainda com um cheiro de antisséptico nas mãos e a voz de Antônio na cabeça.
Ele atendeu no terceiro toque, o que me surpreendeu. Ficou em silêncio por alguns segundos quando ouviu minha voz. Aquele silêncio de quem está calculando o que dizer. Então perguntou o que eu queria. Não como filho pergunta para a mãe, como alguém pergunta para um problema que voltou a aparecer. Falei que precisava conversar pessoalmente, que era sério e que não tinha a ver com dinheiro nem com um apartamento. Que havia algo que ele precisava saber sobre o pai. Ele disse que o pai já tinha contado que eu estava tentando criar confusão, que estava perturbada e que ele não tinha interesse em ouvir acusações. Disse que eu precisava de ajuda profissional e que se eu continuasse ligando, ele bloquearia meu número. A ligação caiu antes que eu pudesse responder mais alguma coisa. Fiquei com o celular na mão no corredor escuro da pensão, ouvindo o barulho da televisão do quarto ao lado atravessar a parede fina. Rodrigo tinha chegado antes de mim, no único lugar onde eu ainda poderia ter um aliado. Ele tinha preparado Bruno, da mesma forma que tinha preparado os colegas de trabalho, os amigos, o círculo inteiro. Plantou a versão dele antes que eu pudesse plantar a verdade. Passei os dias seguintes trabalhando e pensando em como chegar até Bruno sem que Rodrigo soubesse. Pensando em se havia outra forma de entrar naquele apartamento. Pensando em Antônio, que estava se recuperando devagar num quarto que a chefia do hospital tinha autorizado provisoriamente por conta do estado dele. Ele melhorava a cada dia, mas ainda estava fraco, e eu sabia que quando tivesse alta, não teria para onde ir além do beco onde o tinham encontrado. Foi numa tarde de sexta-feira que meu celular vibrou com uma notícia. Uma das pessoas que eu seguia nas redes sociais tinha compartilhado um vídeo ao vivo. O título dizia que havia fumaça saindo de um shopping no ABC Paulista durante um evento de inauguração. Reconheci o nome do empreendimento imediatamente. Era o novo projeto de Rodrigo, o que ele tinha anunciado com festa e entrevistas meses atrás. O que ele tinha descrito como o maior trabalho da sua carreira. Assisti ao vídeo por alguns segundos e depois saí correndo para o quarto de Antônio. Antônio estava sentado na cama lendo quando entrei. Mostrei o vídeo para ele sem dizer nada. Ele assistiu uma vez, depois de novo, e então me devolveu o celular com uma expressão que não era surpresa, era reconhecimento. O mesmo tipo de coisa que acontece quando você já viu algo antes e sabia que ia acontecer de novo. Disse que a ala infantil daquele shopping tinha sido construída com os mesmos fornecedores do shopping vertical. Que ele tinha visto as plantas quando elas circularam no setor anos atrás e tinha reconhecido os mesmos atalhos, os mesmos materiais trocados, a mesma lógica de economizar em tudo que não aparece na foto da inauguração, mas que sustenta o teto sobre a cabeça das pessoas. Tentei segurar o braço dele quando ele começou a se levantar. Ele estava com a perna ainda machucada, ainda tomando antibiótico, ainda com a sobrancelha com ponto. Disse que não ia a lugar nenhum naquele estado. Ele me olhou com aquela calma que eu já tinha aprendido a reconhecer como irredutível. E disse que conhecia cada detalhe daquele tipo de planta baixa, que sabia por onde entrar e por onde sair, e que havia crianças dentro de um lugar construído da mesma forma que o prédio que tinha desabado anos atrás. Não consegui segurar ele. E uma parte de mim sabia que não deveria tentar. Chegamos ao hospital 40 minutos depois, porque o trânsito no ABC estava parado por causa dos caminhões de bombeiro. Deixei Antônio na entrada e fui direto para o plantão que estava começando. O pronto-socorro já tinha recebido aviso de que viriam feridos do shopping. A equipe se preparava, macas sendo posicionadas, soros pendurados, equipamentos testados. A primeira ambulância chegou 20 minutos depois. Depois a segunda. Depois mais 3 de uma vez.
Eu estava na sala de triagem quando trouxeram uma criança inconsciente, menina de uns 8 anos, com fuligem no rosto e respiração fraca. Assume o caso imediatamente. A menina estava estável, mas precisava de monitoramento constante. Enquanto eu trabalhava, uma enfermeira me disse em voz baixa que o homem que tinha tirado a criança do shopping estava sendo trazido também, que um trecho do teto tinha cedido em cima dele na saída. Soube que era Antônio antes de ver o rosto. Ele chegou na maca com a perna direita em posição errada e uma hemorragia que o técnico de enfermagem já tentava controlar com pressão direta. Tinha perdido muito sangue. O anestesista que estava de plantão avaliou em 40 segundos e disse que precisava de cirurgia imediata. Eu já estava lavando as mãos quando ouvi o barulho. Um estalo seco vindo do subsolo, depois outro, e então todas as luzes do hospital apagaram de uma vez. Equipamentos pararam. O gerador de emergência não ligou. O corredor ficou completamente escuro e na sala de cirurgia onde Antônio estava na mesa havia um homem sangrando e nenhuma fonte de luz além do que viesse de fora. Ouvi passos correndo no corredor. Vozes confusas. Alguém tentando ligar o gerador sem conseguir. E então entendi, com uma clareza que dói, que aquilo não tinha sido falha técnica. Rodrigo estava em algum lugar naquele hospital. E alguém tinha desligado a luz de propósito para que Antônio Ramos não sobrevivesse para contar o que sabia. Operei Antônio Ramos no escuro com as mãos que passaram 20 anos salvando pessoas para um homem que não merecia nenhuma delas. Não houve tempo para esperar. Não houve tempo para procurar lanterna. Não houve tempo para nada que não fosse agir. Pedi em voz alta que todo mundo que tivesse celular apontasse a tela para a mesa de cirurgia. Não sei quantas pessoas entraram naquela sala nos segundos seguintes. Sei que, quando olhei para cima, havia um círculo de luz tremida ao redor de mim. Funcionários do hospital segurando celulares com as duas mãos. Alguns em cima de cadeiras para alcançar um ângulo melhor. Todos em silêncio absoluto. A enfermeira Cláudia estava ao meu lado com a bandeja de instrumentos decorada de memória, porque não havia luz suficiente para a leitura. O anestesista trabalhou no tato e na experiência de anos. Operei por 1h40 naquelas condições. Não pensei em Rodrigo. Não pensei nos documentos. Não pensei em nada que não fosse o campo cirúrgico na frente dos meus olhos. Quando você está dentro de uma cirurgia, o mundo inteiro some e só existe aquilo. É a única coisa da minha vida que sempre foi completamente honesta. Quando fechei o último ponto e o anestesista confirmou que os sinais tinham estabilizado, percebi que estava com as mãos levemente trêmulas pela primeira vez em anos dentro de uma sala de operação. Não de medo, de raiva contida. Saí da sala e fui direto para o corredor. Queria encontrar Rodrigo. Queria olhar para ele e dizer em voz alta o que eu sabia. Mas o que encontrei no corredor foi diferente do que eu esperava. Bruno estava sentado num banco encostado na parede, com a cabeça baixa e uma pasta plástica amarrada no colo. Quando me viu levantar o rosto, e pela primeira vez desde aquela noite no corredor do apartamento, meu filho me olhou sem desviar o olhar. Ele se levantou quando me aproximei e não disse nada por alguns segundos. Então colocou a pasta nas minhas mãos. Disse que tinha ido ao apartamento naquela tarde, que o pai estava no shopping para o evento e que a casa estava vazia. Que tinha entrado no escritório, tinha encontrado o rodapé exatamente onde eu tinha descrito, tinha aberto e tinha ficado sentado no chão por muito tempo lendo cada página daquela pasta antes de conseguir se mover. Disse que viu o pai sair do shopping antes que qualquer funcionário fosse avisado sobre o incêndio. Que viu ele entrar no carro com os seguranças enquanto pessoas ainda corriam para fora do prédio. Que ficou parado no estacionamento com a chave do carro na mão
sem conseguir entender como tinha demorado tanto para enxergar o que estava na frente dele o tempo inteiro. Não abracei ele imediatamente. Fiquei olhando para o rosto dele por um momento, aquele rosto que eu conhecia desde sempre. E então, abracei com força, porque era o que eu precisava fazer, e porque não havia mais nada a dizer que aquele abraço não dissesse melhor. Os dias seguintes foram um movimento constante de delegacia, advogado, perícia e depoimento. A pasta que Antônio tinha guardado por anos continha o suficiente para sustentar uma investigação completa. Os projetos originais com as especificações corretas, as notificações escritas que ele tinha enviado durante a obra e um conjunto de mensagens impressas entre Rodrigo e o fornecedor de materiais, onde os valores e as trocas apareciam com nome e data. A perícia confirmou que a assinatura nos laudos adulterados do Shopping Vertical não correspondia à caligrafia de Antônio nas notificações originais. A assinatura tinha sido copiada. O desembargador federal, cuja neta tinha sido resgatada por Antônio, acompanhou o processo de perto. Não interferiu, porque não precisava interferir. Só precisava estar presente para que ninguém tentasse fazer o processo desaparecer. Rodrigo foi condenado. Fraude em documentos públicos, negligência criminosa na construção, obstrução de socorro a acidentados e tentativa de interferência em procedimento médico pela sabotagem do gerador do hospital. Os bens foram bloqueados em poucos meses. O apartamento nos Jardins foi incluído no processo de restituição patrimonial porque a investigação comprovou que ele tinha sido adquirido com recursos de uma liquidação judicial fraudulenta. A jovem que morava lá desapareceu antes mesmo da primeira audiência, levando o que conseguiu carregar numa mala. Rodrigo entrou no tribunal com advogados caros e saiu com algemas. Não olhou para mim, não olhou para Bruno, não olhou para Antônio, que estava sentado numa cadeira de rodas no fundo da sala com a perna ainda engessada. Olhou para o chão o tempo inteiro, como se o chão pudesse absorver o que ele tinha feito. Antônio foi oficialmente inocentado. O nome dele voltou ao registro profissional. A decisão judicial reconheceu que a condenação anterior tinha sido baseada em provas adulteradas e que ele não tinha nenhuma responsabilidade pelo colapso do Shopping Vertical. Quando saiu da audiência naquele dia, parou na calçada do fórum, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Não disse nada. Não precisava. O apartamento nos Jardins foi devolvido a ele por decisão judicial. Antônio apareceu na minha porta algumas semanas depois com a chave na mão e disse que não queria morar lá, que aquele espaço tinha muita memória pesada e que ele precisava de um lugar novo para construir algo diferente. Que o que ele queria era trabalhar, projetar, ver coisas sendo construídas do jeito certo. E que Bruno, que tinha largado a faculdade de economia para cursar arquitetura, tinha muito a aprender se quisesse aprender com alguém que conhecia cada erro que se pode cometer numa obra. Disse que o apartamento era nosso se quiséssemos, que era uma forma de fechar um ciclo. Bruno e eu voltamos para aquelas paredes, mas tiramos tudo que Rodrigo tinha colocado lá. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe que não era nosso. Ficamos com o piso de taco e com o lustre antigo que meu pai tinha deixado de herança e que eu tinha levado para lá anos atrás. Aquele lustre sobreviveu a tudo. Tempos depois, numa tarde fria de inverno paulistano, saí do centro de reabilitação que Antônio tinha projetado e que eu dirigia, e vi uma fila do lado de fora de um refeitório comunitário perto dali. Vi um homem no fim da fila com um casaco surrado e os ombros curvados, que eu reconheci antes de ver o rosto. Rodrigo tinha saído antes do prazo por bom comportamento. Estava sem dinheiro, sem contato, sem nada que o dinheiro roubado tinha comprado. Ele me viu. Deu um passo na minha direção,
com aquela expressão de quem ainda espera que o mundo resolva as coisas para ele. Olhei para ele por alguns segundos sem raiva e sem pressa. Disse que a fila começa lá atrás, como começa para todo mundo. Depois fui embora. À noite, Bruno e Antônio discutiam plantas de um novo projeto na mesa da cozinha, enquanto o cheiro de café passado enchia o apartamento. O lustre do meu pai acendia a sala com uma luz que nenhuma conta bancária consegue comprar. Aprendi que a vida que parece perfeita por fora pode estar podre por dentro, exatamente como um prédio construído com material errado, e que a única estrutura que não desaba é aquela feita de verdade. Agora eu te pergunto com toda a sinceridade: se a pessoa que te traiu completamente um dia aparecesse na sua frente pedindo ajuda, você conseguiria simplesmente virar as costas e seguir em frente? Ou a raiva ainda falaria mais alto? Responde nos comentários, porque essa resposta diz muito sobre quem você é. Se essa história chegou até você de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Cada like ajuda essa história a chegar em mais pessoas que precisam ouvir ela.